tem que dar um jeito de preencher com alguma Com coisa. alguma coisa. Então você entra na igreja e tá um barulho, tá? Primeiro, das pessoas conversando. Gente, isso é uma tremenda falta de respeito. É um sacrilégio. As pessoas ficam lá batendo papo e falando do que vai fazer no final de semana, como é que foi o jogo do Corinthians e não sei o que. Conversa. Mas é uma conversa, sabe, que parece um zunido assim? Aquele negócio de abelhas. Você não consegue entender nada. E aí você vai prestar atenção que, além disso, ainda o Ministério de Música está lá passando o refrão do Salmo e tem mais não sei quem falando não sei o quê, e dando um recado não sei das quantas. Sabe aquela situação do Evangelho que Jesus traça um chicote de corda, né, e expulsa os vendilhões da porta do templo e diz que a minha casa é casa de oração? É assim, é nesse nível. É muito barulho. É muito barulho. É o que a dona Leda fala, e não somos nós que estamos, né, inventando e aí, isso. Já existe. Mais para frente a gente vai falar melhor hoje ainda, mas uma coisa que nós percebemos aqui é que o silêncio existe. Que as pessoas entram na igreja de boca fechada e ninguém conversa com ninguém nunca. A missa começa, a missa termina e as pessoas vão conversar depois lá fora na porta. Depois que acabou, vão conversar lá fora. Ninguém fica nem baixinho. Isso ali é a reunião depois da missa. Uma missa de domingo, tal, o pessoal fica ali conversando, botando papo em dia lá fora. Então, dentro da igreja é silêncio total e absoluto. Isso é muito diferente. Isso, como eu falei em 2018, né, quando a gente já estava assim, foi um processo, né? Como eu falei, um processo. Começou lá em 2013, né? Como a gente falou. Em 2018, a gente conheceu aqui essa igreja, né? Justamente. E toda essa obra aqui, ó, como eu falei, aqui tem um abrigo de idosos, aqui tem um colégio católico, né? Então tem todo esse complexo aqui, a obra, tem o Instituto das Irmãs, que é depois desse morro aqui, lá para trás, é um convento, né, de religiosas. Então, a gente conheceu toda essa obra aqui em Bom Jesus de Itabapoana, que pertence à administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, né? Que, graças ao bom Deus, né? Graças ao trabalho de Dom Antônio de Castro Maia também, que começou tudo isso, mas graças a Deus ao nosso bispo Dom Rifan. Sem esquecer de Dom Licínio, né? Também. E nós estamos em plena comunhão com a Santa Igreja, né? Com o Santo Padre o Papa, enfim, nós somos católicos, né? De verdade. Então, nós conhecemos aqui em 2018 e aí nós nos encantamos, né? Nós entramos aqui nessa igreja e quem começou a construção dessa igreja, né? O saudoso padre José Paulo Vieira, muito conhecido aqui, um sacerdote assim que muita gente daqui conhece, e, inclusive existe uma foto dele, né? Logo na entrada, assim, na entrada lateral. Na entrada lateral. E logo na escada, assim, já tem uma foto do padre José Paulo na parede. Muita gente se benze naquela imagem, reza naquela imagem, porque o sacerdote realmente morreu, né, relativamente está sepultado cedo. Dentro da igreja, né? E ele morreu em áreas de santidade, né? Aqui o povo considerava ele um sacerdote santo mesmo, né? Então nós viemos aqui conhecer essa igreja e nós sentimos, né? Assim, quando eu me sentei, que aqui as mulheres sentam de um lado e os homens sentam de outro. Esse aqui é o normal, né? O natural é o casal se separar. Eu sei, Carol, que a gente quer resumir assim, o máximo possível das coisas, né? Como você sempre fala, fazer de uma história longa uma história curta. Mas eu acredito que as pessoas podem se perguntar assim, tá, mas vocês estavam lá em Itajaí e como é que, de repente, vocês apareceram aí 1.300 quilômetros de distância para conhecer essa igreja em específico? Porque a administração apostólica não é só essa igreja, gente. A administração apostólica, ela ocupa uma parte grande do território da Diocese de Campos. Então, são várias cidades da Diocese de Campos que têm as igrejas da administração apostólica, e inclusive outras cidades, até de outros estados, que têm apostolados. Por que a gente veio a Bom Jesus de Itabapoana? O que a gente veio fazer aqui? A gente veio vender chaveiro? O que a gente veio fazer aqui? A gente veio aqui porque uma amiga nossa, a Isabelle, estava fazendo uma experiência no convento. E o irmão dela, o Bruce, veio buscar ela. Acabou o tempo da experiência. Ele tinha vindo trazer e ele veio buscar. Então, ele queria companhia para dividir
a direção também, né, do carro e fazer companhia na Conversar, viagem. não deixar ele enfim. dormir enquanto ele dirigia. E né? antes disso, até a nossa outra amiga Amanda, lá de Itajaí também, estava já no convento. A Amanda já estava, acho que mais de um ano já, no convento aqui das irmãs. Então, por isso que a gente... Então, a gente resolveu um convite. Aceitou esse convite, e aí a gente conta também, tem vídeo. Inclusive, aqui na descrição dessa live tem um link para nossa história. Então, tem lá, por que Bom Jesus e da Vapuana? E a gente responde tudo isso e conta detalhes de como foi essa aventura maluca que a gente fez em 2018, né, lá, para vir até aqui para conhecer, num feriado de carnaval. Exato. Né? Então a gente não vai recontar essa história, mas é só para se situar na linha do tempo. Isso, e o fato que é que a gente assim, veio convidado, né? Quando a gente entrou na igreja, né, que eu entrei do lado das mulheres, eu me sentei e estavam assim todas as mulheres de véu na minha frente. Eu estava assim, mais ou menos no meio, né, da igreja. Nenhuma mulher de calça, e lá na frente, muito menos bermuda, o short. E lá na frente tinham cerca de 50 irmãs religiosas, todas também de véu, né, com hábito. Calor de 50 graus no Rio de Janeiro, carnaval, elas lá com o hábito, né, até aqui, e, enfim, uma coisa belíssima, belíssima, belíssima. Não tem como explicar para vocês o que eu senti quando entrei nessa igreja aqui. Como eu falei, é uma igreja nova, ela não está pronta ainda, nem foi dedicada ainda, na verdade, mas ela está ainda, né, sendo pintada, enfim, né, não foi terminada, mas, assim, é uma igreja toda pensada na forma antiga mesmo, né, na tradicional. E tanto eu quanto o Raiman, nós, né, ouvimos esse chamado, assim, é uma coisa que aconteceu, a gente não sabe explicar muito até hoje, né? Não tem uma explicação chamado, assim, científica, né? o que houve? Porque o Bruce nos fez esse convite, ele queria companhia, e a primeira resposta que eu disse para ele era que a gente não tinha tempo para dispor para fazer essa viagem, a gente não tinha dinheiro para ajudar ele com a gasolina e nem para fazer um lanche na estrada. Ele falou, não, eu vou pagar todas as despesas. Eu falei, opa, alguma coisa tem, né? Vai pagar todos os lanches, os almoços, tudo que vocês precisarem, a gasolina, tudo por minha conta, eu só quero companhia. Né? E a gente vem, e a gente tem um impacto